Fala galera, tá começando mais um episódio, 17º episódio com o Dr. Marcos Dantas, que é referência aqui no fisiculturismo, é referência na medicina esportiva, é um cara que já é nomeado no Espírito Santo. Doutor, é um prazer de ter você aqui, satisfação. Fala pra galera aí quem é o Marcos Dantas, se apresenta brevemente. Marcos Dantas formou com a medicina pela EMESCAM em 1982. Fui fazer residência no Hospital das Forças Armadas, em Brasília. Depois eu fui para Harvard, Estados Unidos. Pô, Tive lá com os grandes feras e a minha cabeça mudou foi lá completamente. que você virou a chave? É, lá que eu virei essa chave de pensar numa nutrição mais voltada para a prevenção. Quando eu volto, estava começando a engatilhar nutrologia. Eu entrei, ajudei a fundar a nutrologia e a divulgar a nutrologia. Depois eu fundei a ortomolecular porque te fazia injetáveis. Nessa época, a nutrologia não fazia injetáveis. A nutrologia, quando eu chego em 90, começa a crescer a nutrologia cada vez mais. Top demais. E antes da gente começar esse bate-papo, agora que vocês já sabem quem é o Marcos, eu vou deixar as redes sociais dele aqui embaixo desse vídeo. Só você clicar, já segue ele, tem muita coisa boa lá. Inclusive, trazer ele aqui no nosso podcast já era uma meta, porque esse cara tem um conhecimento. Eu já conheço ele há de um tempo, mas a gente nunca parou para ter essa conversa por conta das correrias, né? Mas antes também não deixaria de agradecer a todos os patrocinadores que estão aqui nessa mesa, porque sem eles isso não estaria acontecendo. Primeiramente, a barrinha da Pinat, que está aqui para fornecer nutrição sem açúcar, sem glúten, com 15 gramas de proteína. Para você que não conhece a Pinat, a São José Manipulados, que está comigo, está no podcast aqui, falou: Bruno, eu acredito na sua ideia, eu tô junto. Se você faz isso pelo esporte, eu quero agregar. Projeto Sucesso Team, que está fazendo a vida das pessoas mudarem. E o mestre dos suplementos te fornecendo toda a suplementação e aquilo que você precisa. Marcos, obrigado de novo ter você aqui. Eu sei que a sua correria do dia a dia, você parar aqui 1, 2 horas para gravar comigo, saiba que não é porque as câmeras estão aqui, mas que você já tem um cara que te admira e que já tem um respeito. Eu queria ver com você, além de médico, você também é atleta, né? Sim, eu pratico jiu-jitsu, pratico karatê, aikido, faço competições, já fui campeão brasileiro, campeão mundial e continuo preparando atletas para competições. E é faixa preta, hein? Jiu-jitsu, karatê, aikido. Rapaz, 3 lutas, 3 faixa preta. E aqui a gente tá com algumas medalhas, ó. Medalhinha do Mundial, pega aí na câmera. Ó a medalha do cara. O cara tem propriedade pra falar de luta, tem propriedade pra falar sobre o esporte, porque ele é um cara que pratica e vivencia isso. Essa aqui é da onde? Pan-americano, Isso aqui foi em Vitória também. foi vitória. Ó, medalhinha. O cara, meu irmão, o cara é faixa preta em 3. Então, pra você, a gente tava até conversando aqui antes, né? Sempre tem aquele cara que chega, às vezes, no PA ou em algum lugar, naquele nervosismo, o cara tá passando mal e tal, e quer encrencar pra cima do médico. Pensa bem, né? Você encrencar Verdade, com o cara desse aqui, verdade. irmão. Faixa preta em 3. Mas então você é do esporte desde novo? Desde novo, eu sempre joguei muita bola, futebol e praticava judô, né? Depois judô eu parei quando eu viajei, fiz as minhas residências, tirei os meus títulos, mestrado, doutorado, fiquei uns 10 anos sem fazer nada. Só estudando. Quando eu volto, começo a dar plantão e começo a querer brigar, começam as pessoas querendo sempre brigar com o médico, essa violência é complicada. E aí eu comecei a fazer karatê para poder ter uma defesa pessoal, não para brigar. O karatê, ela ensina a conter o espírito de agressão. Então, dentro de uma confusão, você sabe olhar, você sabe pensar o que você vai fazer. Bom demais. E você, uma pergunta, não sei se é tão invasiva assim, mas dentro de um PA da vida, você já viu uma confusão feia? Ah, com certeza já viu, né? E aí, como é que foi o coração do lutador ali de querer apaziguar essa confusão, mas ainda assim o cara num nervosismo talvez ir pra cima de você ou não chegou a ir pra cima também? O grande problema é a postura que você fica. Se você fica numa postura onde você dá as costas para aquela pessoa agressiva,
onde você está numa posição sentado numa cadeira, ele vai usar isso contra você. Quando você está numa postura em pé, numa postura de luta, ele pensa 2 vezes. Primeira coisa que eu ensino para os jovens acadêmicos, cola na parede. Que a primeira coisa que ele vai fazer é jogar você contra uma parede. Se você está colado, ele vai pensar 2 vezes. Então, naquele arfã ali, se você está se defendendo, ele não vai entrar. Agora, você está sentado, relaxado, é complicado. É complicado, ele vai entrar. E isso rola muito, né, doutor? Rola porque hoje em dia nós somos sobrecarregados. Então, a pessoa chega, ela tem que ser estudada com calma para que ela possa entrar e ser rapidamente atendida. Sim. Perfeito. Ó, você já viu que o começo do episódio a gente já vem falou de luta, falou de confusão, já como se resolver. Então tem muita coisa que você tá assistindo. Já não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Se você não tá inscrito no canal, clica aí, é rapidinho, vai perder menos de 1 segundo e vai ajudar a gente a continuar com conteúdo assim. Mas falando, esse podcast eu criei no intuito de ajudar principalmente o fisiculturismo, como tem crescido cada vez mais, e o nosso estado do Espírito Santo tem um potencial muito grande. Primeiro, a gente tem uma cidade maravilhosa, onde tudo é perto, a gente tem bons profissionais, tanto na área da medicina, quanto da nutrição, e na área de personal treinador, né? Mas ainda eu vejo pouca mídia, pouco investimento, poucas empresas apoiando o esporte. Então eu criei com o intuito de divulgar mais essa galera e realmente os campeões que vieram aqui foi gente vindo de fora, vindo de todo lugar do Brasil, e que os caras foram campeões por merecimento. Mas falando da medicina esportiva, você tem já uns anos de atuação nessa área. Eu conheço pessoas que já se prepararam com você e chegaram num físico incrível, né? Primeira coisa, a pessoa tem que, no caso, entender que são 2 medicinas. A medicina preventiva e a medicina curativa. Às vezes você chega num médico, quer que ele te ajude, se ele não faz medicina preventiva, ele só vai pedir os seus exames e dar uma orientação básica. Segundo, nós temos 3 áreas separadas: exercício, alimentação e hormônio. Então, nós somos 3 áreas separadas que não se comunicam entre si. Então, o médico, às vezes, não conhece nada sobre academia. Sim. Então, ele acaba não te dando ajuda. O meu primeiro paciente, quero mandar um abraço, sugerir que você chame ele aqui. Uma pessoa espetacular, fantástica, foi 12 vezes campeão capixaba de fisiculturismo, Pedro Paulo Agrise, Pepe Apolo. Brabo. Pepe Apolo me procurou porque não tinha ajuda médica e não tinha nutricionista nessa época especializada nisso. Perfeito. Então começou com a UFES um projeto interessante para estudar o coração dos fisiculturistas. Que legal. E nesse estudo o Pepe entrou. Foi aí que ele começa a aprender um pouco sobre alimentação e começa a divulgar. E aí eu entro para dar o suporte a ele. Eu nunca entrei para reprimi-lo. Ah, não, Pepe, não pode isso, não pode... Não, vamos ver... Vamos somar. Vamos ajudar. Como é que estão suas taxas, como é que não estão, o que você deve fazer, né? O Pepe é um cara de 1,68 m, deve pesar uns 130 quilos, forte a beça, foi campeão 12 vezes, e ele foi vice-campeão brasileiro. Só que quando ele foi vice-campeão, eu queria que ele fosse ele era da categoria peso pesado. Eu pedi, Pepe, cai para o meio pesado. Para emagrecer, ele chegar aos 90 e poucos quilos para o meio pesado foi complicado. Mas ele foi e ele conseguiu ser vice-campeão brasileiro. É um cara que tem um nome, tem um legado no fisiculturismo. Ele foi um dos pioneiros aí do estado a chegar longe. E né? tudo ele buscava fora, porque não tinha no tinha estado. Informação aqui. Ele trouxe um cara, que eu não posso hoje falar o nome, né? Um campeão Mister Olímpia, veio para casa dele e ficou treinando com ele 1 mês. Ele pagou o cara para ficar lá. Isso deu um salto na vida dele. Sim. Então, tudo que ele tinha, perguntava, Marcos, o que é isso? Aí eu olhava a fórmula química, Pepe, é isso, serve para isso, isso. Ah, eu vou fazer isso. Então, era uma guerra dele contra Carioca, o Jorge Carioca. Sim. Era uma luta dos dois, um ganhava, outro perdia, outro ganhava, perdia. Aquela briga legal, Ficaram uns 15 anos nessa luta. E aí o Pepe conseguiu, eu acho que ele introduziu
essa ideia de fazer suplemento, essa ideia, a academia dele está lá até hoje, Até em hoje. Guarapari. É um cara referência no jiu-jitsu, porque foi É criada jiu-jiteiro também? porque foi criada uma Copa PP, graças a ele, porque ele promoveu a Copa. A equipe Strike está lá dentro do próprio PP. O filho dele, Pedro Paulo Agrise Filho, né? O Pedro foi campeão mundial de jiu-jitsu 3 vezes. Rapaz, É o cara top do jiu-jitsu no Brasil e no mundo, respeitadíssimo. Forte a beça. Difícil de você ganhar dele. novo, menino. Novo, deve ter uns 30 anos hoje. Aí, Foi no campeão auge. mundial 3 vezes. Aí é puxado, né? Então, essa turma que vive dentro do esporte. O irmão dele é faixa coral de judô, Miguel Agrise. Foi vice-prefeito. Top. Já foi presidente da federação de judô. Então, esse grupo, eles vivem Vivem do esporte vivem o e esporte. orientam você o que é melhor, o que não é. Mas Sim. sempre pede para procura médico, procura ajuda. Sei que muitos médicos preferem não mexer com essa área, porque precisa de mais conhecimentos e mais detalhes. Sim. E às vezes você não tem isso. Antigamente era mais ainda, né? Hoje, a gente vê num cenário do fisiculturismo, os caras que estão na elite, os médicos que estão com eles, às vezes o cara não era tão hypado ou não tinha tanta fama e chegaram no nível altíssimo na vida por conta disso. Então, meio que os médicos agora vendo o fisiculturista e todo esse cenário, falaram, opa, a medicina esportiva, hormonal, toda essa parte que todo mundo corria, é, muita gente, eu no consultório já fui julgado por falar alguma, você toma, tomo, pô, cara, não, tal. Então, hoje já não é mais assim, é igual você falou. As coisas vão evoluindo, lógico, a mentalidade tem que ir evoluindo. Eu acho maneiro o que você falou. Eu não vou julgar o cara por ele estar fazendo aquela opção de escolha dele, mas eu vou tentar ajudar ele da melhor forma a cuidar da saúde dele dentro desse processo. Isso eu acho legal e deixar para os médicos que estão assistindo a gente também. Então é entender que o hormônio, você tem mais propriedade para falar, mas que em casos de pessoas mais velhas, às vezes salva um cara. Um cara que está desanimado com seus 50, 60 anos, está tendo uma perda de massa muscular. Então, com um tratamento hormonal, esse cara, mas não, ainda o brasileiro tem um pouco de preconceito, não só os médicos, né? Às vezes o próprio paciente fala, não vou tomar isso não, isso aí faz mal, e deixa broxa, não sei o que, aí começa. Aí já entra no lado psicológico do cara que, mas pelo contrário, vai melhorar ainda a performance dele com a esposa, com a namorada, que seja como for. Não concorda comigo? Na década de... Vamos voltar lá atrás, 90, a ideia de que o hormônio dava câncer. Entendeu? O laboratório fez um estudo muito sério e provou que ele não dava tanto câncer assim como se achava. E aí lançaram um medicamento que é um decilato de testosterona indicado para velhos. Então, os caras têm acima de 60 anos. A testosterona está baixa, está indicado ele fazer a reposição de testosterona. A USP tem um estudo com a nandrolona para aumento de massa óssea em mulheres que estão com sarcopenia e osteoporose. Então, tem vários estudos científicos que comprovam isso tudo que você está falando. Mas não é da medicina tradicional. O médico tradicional, às vezes, ele não quer usar esse artifício, mas isso já está sedimentado na medicina esportiva, de você fazer o uso para você ter uma performance melhor. Você não tem como ter uma síntese proteica rápida, zerado. Então, você tem que dar o suporte para que a pessoa tenha uma síntese proteica melhor e um resultado melhor. Perfeito, colocação perfeita. E além de tudo, né, a gente sempre fala do conjunto da parte nutricional, treino e medicinal, no parte hormonal, hormônio, enfim. Mas todo esse conjunto para trazer uma síntese proteica, um treino legal e tal. A recuperação, eu acho que o hormônio, além de tudo, de melhorar toda essa parte fisiológica, a parte da recuperação para o atleta é fundamental, né? Você ter 2, 3 sessões de treino seguida muito pesado, o cara que é natural, que não faz o uso, que também
Pô, tem muitos hoje, essa parte natural tá crescendo também cada vez mais. A gente fala sobre hormônio, mas não incentivando jamais. A gente tá aqui para informar, para trazer informação para os novos fisiculturistas que estão chegando. Essa geração dessa meninada que antes Verdade. não tinha tanto acesso à internet, não tinha tanto acesso à informação, hoje com tanta causa desinformação também. Porque é muita gente falando muita coisa. Ah, tomar trembolona, tomar deca, tomar nandrolona. Então acaba que o menino que tá assistindo, ele fala: opa, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, eu vou tomar tudo. Aí você olha pro menino de 14 anos, não tem essa necessidade, né? Você já pegou algum caso assim de gente chegar no seu consultório e falar: doutor, eu quero tomar isso, 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 isso? Todos os dias. Todo dia eu Todo dia. atendo. Eu só falo o seguinte: não tome de mercado negro. Sim. Você está, eles chamam de underground. Você toma de mercado negro, eu não sei a procedência. Nós vamos fazer um estudo para ver o que você quer. Eu procuro esclarecer. Nós temos duas situações: anabolismo e catabolismo. Então você está malhando ali, você está em catabolismo. O seu gasto calórico está absurdo. Você gastou glicose, glicogênio, creatina. Aí você sai dali e vai fazer compra. Entendeu? A minha esposa faz muito isso. Ela sai dali e vai fazer compra. Vai lá para a praia dar uma volta. E o cara quer ganhar massa muscular. Ele não vai ganhar massa muscular porque ele está em catabolismo. O Perfeito. gasto calórico está grande. Entendeu? Então ele precisa reverter o catabolismo e entrar em anabolismo, onde ele vai liberar os anabolizantes dele. Então, quais são os anabolizantes que ele fabrica naturalmente? Insulina. Então, você acabou de treinar, já tem que repor carboidrato. Carboidrato. Né? É o rápido. Aí você vai conseguir parar de catabolizar e entrar num quadro anabólico. Aí você vai repor a creatina que você gastou. Você vai repor, se precisar, testosterona. Então, você tem que colocar o seu corpo num estado de anabolismo. E aí ele cresce. Aí você não dorme à noite. Como é que você vai crescer? É. O sono é importante, a recuperação ela é importante para que você possa crescer. E aí você vai ajustar. Agora você faz uma série em que você está trabalhando com uma carga muito baixa durante muito tempo, você não vai ter o resultado veloz que você está querendo. Você vai ter resultado, mas mais lento. Sim. Entendeu? Quando você entende que você, não, eu quero catabolizar, nós chamamos de cutting. Você quer ganhar massa muscular, vou fazer um bulking. Então, essa manipulação do exercício com a alimentação hormonal é importante, mas você precisa ser documentado, você precisa ser avaliado. Como? Tirar uma foto sua, fazer medida da composição corporal, fazer exame de sangue e acertar a parte nutricional. E aí você vai ter resultado. Agora, você tem que estar sempre sendo vigiado. Você tá doido? Se você escutou isso agora, meu filho, presta atenção em mim nessa tela. Organiza a sua vida. O doutor tá falando, eu já falei 1000 vezes pra você. O doutor foi pra Harvard, fez muitos estudos sobre isso. Então, muita dica que você tá escutando aqui, você tem que levar pra sua vida, porque é o cara que viveu e praticou. Eu também tô há alguns anos aí, menos que ele, mas que também tô aqui te passando isso de graça, tá? Na verdade, é só você curtir aqui e se inscrever. Pronto. Então, a gente sabe que o catabolismo por isso que a gente leva às vezes um shake pós-treino, né? Que às vezes já dá uma suprida ali. Hoje, com a evolução da nutrição, a gente sabe, utiliza às vezes farinha de arroz, farinha de aveia, faz um shake de farinha de aveia com whey protein e uma creatina. Aí matou o que você fez, tomou, vai no seu supermercado, vai digerindo, vai fazendo. Mas o pessoal quer tudo rápido, né? Já treinou e tal. Não, eu tenho que fazer isso na correria e tal, tal. Só vai jantar em casa quando chega 3 horas depois. E além do treinamento, tem a parte pós, que ali o corpo fica queimando um tempo depois ainda. Então, até você chegar em casa, tudo que você tentou construir na academia, você destruiu no catabolismo, certo? Perfeito, é isso aí. Você tem que entender isso. Gasto calórico e reserva calórica. Essa manipulação tem que ser feita de acordo que você tenha resultado. Se você fizer muita reposição, você vai entrar em anabolismo, mas se sobrar carboidrato, gordura. Sim. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser calculado. Calculado. Mas eu gosto de chamar a atenção a importância do personal trainer. Eu sou personal trainer, sou formado em educação física, eu
sempre bato nessa tecla. É importante você ter uma pessoa que oriente você. Sim. Às vezes a pessoa está fazendo a mesma série há anos e não tem resultado. Às vezes você modifica a série. Às vezes você está malhando errado. Então, essa cultura corporal é muito bacana. Porque em 90, a classe médica, principalmente os cardiologistas, pediu para não ir na academia. Porque achava que a pessoa ia infartar, ia ter um derrame, pressão alta. Olha só. Em 90. Em 90, poucas mulheres malhavam com peso. A mulher tinha uma certa. Terceira idade não entrava em academia. Então, de 90 para cá, deu um salto. Mudou tudo, né? Mudou salto. Hoje você vai na academia e vê pessoas de 80 anos, 90 anos malhando, pegando peso, com a própria educação física, até 88 era uma só. Em 88 ela foi separada em licenciatura e bacharelado. Então, às vezes, a pessoa faz mais licenciatura. Você fala sobre série, repetições, carga, 1RM, rest pause. Sim. O cara não entende Não nada. entendia nada, né? Isso aí tem profissionais preparados para isso, para você trabalhar essa parte. Do bacharelado, no caso, que ficou. Hoje a educação física é muito assim, né? E é o que eu falo. Tanto na educação física, quanto na medicina, na engenharia ou no direito. Cada faculdade tem sua partezinha. Ah, eu fiz educação física e fui pra dança. Você fez educação física e foi pra luta. E tem o cara que é igual você, que é da luta, é da musculação. Tem como? Tem como. Mas sempre vai nas opções que é do seu quadro. Ah, o médico esportivo, o Marcos, por exemplo. Aí tem um médico convencional que atende o clínico geral. Mas você vai conversar com ele sobre esporte, ele não praticava esporte. Ele nunca foi a fundo sobre os esportes, então ele não vai ter tanto conhecimento. Assim, aí por isso que o cara não vai nem opinar muito, vai falar que não concorda, e você vai ter que procurar outro. Tanto do treinador. O treinador, na minha opinião, se você é fisiculturista, você tem que procurar um cara que tem propriedade no fisiculturismo. Porque é um esporte totalmente diferente de todos os outros. É um esporte de 24 horas, onde que o doutor falou, você tem que dormir bem, você tem que comer bem, tem hora para comer, tem hora para treinar, tem um treino certo. Não adianta treinar leve por muito tempo, ter um volume de treino excessivo com cargas baixas. A gente sabe que no fisiculturismo a progressão de carga é um dos fundamentos mais importantes. Você concorda comigo? A gente já conversou e eu concordo com você, né? Eu acredito que a progressão básica ali de carga funciona muito mais que ficar treinando ali 3 horas na academia e só catabolizando, como a gente falou. Você tocou em duas feridas aí que eu vou tentar falar um pouco, né? Nós fundamos, alguns anos atrás, Médicos Atletas. Então, esse grupo tem um livro escrito, eu faço parte desse livro, foi começado com a turma do Rio de Janeiro, e aí houve necessidade de ter uma área só de médicos atletas. E foi feita uma pesquisa junto com o Conselho Regional de Medicina se o médico pratica esporte ou não. Para minha surpresa, 70% dos médicos não praticam esportes. Aí. É uma das classes que tem mais suicídio. Interessante, né? Interessante. Então, o nosso trabalho é fazer com que contaminar esses médicos para que pratiquem esportes. Quando você pratica esporte, você libera endorfina, ocitocina, você fica numa felicidade. É o maior antidepressivo que existe. Cada vez que você malha, você libera mioquinas, são mais ou menos 300 mioquinas. Isso vai fazer com que você é o maior remédio anti-envelhecimento que existe. Lógico, você vai começa devagar, saber a sua carga e fazer progressão. Um dia eu fui consultar com um médico de coluna, né? Uhum. E aí eu estava comentando com ele que eu faço leg press com 400 quilos. Ele falou, mas por que você faz com 400 quilos? Eu falei, mas progressão de carga, pô. Tá fazendo leg mais pesado que você que tá assistindo a gente, hein? O cara ficou assustado. Falei, eu comecei lá atrás com 10 quilos e foi subindo. Subindo reto, com 50 quilos de cada lado, entendeu? Tá doido. Então, você vai progredindo a carga. E aí você vai ter o quê? Músculo para velhice. Exato. Você vai ter músculo para você poder andar, para você Sustentar, sentar. Né? Hoje em dia, você, com exercício e alimentação, você ajuda no combate da osteoporose e da sarcopenia. Porque você tem uma classe de velhos que cresceu muito. Sim. As pessoas acima de 60 anos cresceu demais. E essa turma ficar doente, não tem hospital, bicho.
Não tem hospital. Preocupante, né? Entendeu? Se você deixar eles sadios, fora de que ele passa a socializar, né? Ele não fica isolado dentro de casa. Antigamente, um cara grande tinha preconceito. Ih, o fulano toma bomba. Não, a bomba não deixa o cara grande, não. Deixa o cara grande, o cara malhar e comer certo. Ele praticar esporte. Então, essa ideia, o cara está assim porque é bomba. Não, não, isso caiu. Não se aceita mais isso. Se aceita progressão de carga, trabalhos frequentes e trocar ideia com profissionais. Tem grandes profissionais do Estado. Tem profissionais que entendem muito, que preparam. Eu gosto do César, eu gosto do Márcio Toroba, eu gosto do vários campeões que nós tivemos. Toroba é das antigas também. Toroba já é mais antigo, né? Tem Toroba, um PP, legado, Joel, o tio Joel. O Joel compete ainda. O Joel da Jardim Camburi, né? Isso, o César Augusto. São caras, né? O próprio Eduardo Torrini, o Dudu é powerlift. São pessoas que fazem competição e vivem disso. Isso há anos. São tem pessoas muita coisa. Senta e conversa com eles para você ver o conhecimento que eles têm de malhação, de exercício. Sim. Ó, e fica meu convite aqui pro PP, hein? Doutor falou, já escutei falar dele muitas vezes, é um cara das antigas. Inclusive, eu quero fazer um episódio aqui com os old school. Ótimo. Trazer os caras das antigas pra gente trocar uma ideia de tudo que eles viveram lá no fisiculturismo e como que eles veem o cenário hoje. Então, depois a gente vai trocar uma ideia, você me passa uns nomes. O PP é um cara, o Sarmento também é um cara das antigas, Sarmento. A gente sempre fala, eu encontrei ele num campeonato um dia, eu conversei com ele. Eu já troquei ideia com ele de trazer ele aqui, com o Durval também, que era da época do presidente da IFBB. Hoje ele é fotógrafo. Ele falou, cara, o Sarmento é um cara, ele é mais quietinho, mas ele vem e troca uma ideia. Então é juntar esses caras para servir. Hoje, com a mídia que a gente tem que também dar a moral de quem lá atrás começou a construir esse legado aqui no nosso estado, né? E ver você falando isso é muito legal, do lado do preconceito, de as pessoas olharem um fisiculturista, o cara que é forte. Hoje é admiração que as pessoas veem na academia, né? Olha para aquele cara e pensa o quanto de tempo ele se dedicou para se tornar esse gigante aí, ou essa mulher forte. Porque quantas pessoas a gente conhece que não se frustrou com um hormônio, achando que era só tomar que ela ia ficar gostosona ou o cara ia ficar fortão. Eu conheço vários que tomaram e não viu esse resultado, porque todo o encaixe nutricional, de treinamento, se a pessoa não tiver, não tem hormônio do milagre que faça, né? E hoje, falando de hormônio do milagre, a gente entra no assunto do Ozempic, todos o Saxena, todos esses análogos de LP1 aí que eles chamam, né? O que você pensa sobre esses medicamentos para fins estéticos, para essa galera que quer dar uma emagrecidinha, vão tirar os obesos do que realmente precisa, né? Em 1969, 2 cientistas que eu conheci, eles fizeram uma pesquisa muito simples. Eles pegaram pessoas, injetaram glicose na veia e outro grupo deram glicose oral. Esse grupo que tomou glicose oral, a insulina subiu mais do que o normal. Por quê? Subiu mais do que o cara que injetou na veia. E aí descobriram um hormônio que tinha no intestino. Na época chamaram de incretina. 10 anos depois, estudando isso, descobriram o GLP-1. O GLP-1, Glucagon-like Factor. O GLP-1 é aquele hormônio que quando você está comendo, tocou o telefone, seu chefe ligou para você, brigou com você, perdeu a fome. Qualquer coisa. Então, o GLP-1, você fabrica GLP-1 todos os dias. Ele age no cérebro, tirando a fome, age no estômago, para todo o seu corpo. Eles modificaram essa molécula em 3 aminoácidos. E aí criaram a semaglutida. Ela foi criada porque o farmacêutico era apaixonado pela esposa dele, que sofria com diabetes, e aí ele fez esse remédio para diabetes. Agora, a verdade sobre o Ozempic, assim, profundamente, nós não sabemos. Foi lançado, fez um sucesso, mas já tem casos relatados de pancreatite, câncer de tireoide, problemas na visão. Então, está tendo
Os colaterais, né? um uso indiscriminado do Ozempic. O Ozempic foi feito para aquele cara obeso, que nada resolve e com indicação médica. Mas qualquer pessoa pode ir na farmácia comprar. Esse é um grande problema. A Anvisa já está estudando limitar isso. Tem um novo que vai sair agora, Tirzepatida, muitos médicos já têm no consultório. Eles têm o mesmo efeito, só que são 2 hormônios, o GIP e o GLP-1. Mas é uma onda. O principal você não está fazendo, que é malhar, Fazer dieta. fazer dieta. Não existe obesidade se o cara faz dieta. Isso é o básico. E não é do dia para a noite ali também, né? Agora, o cara quer injetar. Não tem antídoto contra semaglutida. Se te fizer mal, eu tenho que esperar a meia-vida dele, que é de 1 semana. Nossa. Você vai vomitar 1 semana. Então, esse é um problema. Só que é uma loucura. O cara pode ir lá comprar um remédio, injetar. O GLP-1 fica no seu corpo 10 minutos. Você tem uma enzima que quebra ele. Então, por que seu corpo tem um hormônio em que você consegue acabar com ele em 10 minutos e modificá-lo para ficar 1 semana? É complicado. É complicado, não bate a conta, né? É isso que você estava falando, é uma realidade. As pessoas falam tão mal dos hormônios, mas tem outras substâncias muito piores do que o hormônio que eles usam. Aí vem a hipocrisia, né? Exatamente. Falta de informação. O grande problema que eu acho da reposição hormonal, que você precisa entender que aquele hormônio ele não vai ficar no seu corpo a vida inteira. Ele vai fazer o efeito e vai ser degradado. Então, dependendo da molécula, ele é degradado em hormônio feminino, estradiol. Sim. Então, no homem, se ele tiver a enzima aromatase, vai dar ginecomastia. Vai sentir uma sensibilidade na mama. A mulher vai sumir a menstruação. Segundo, ele pode ser degradado pela 5-alfa-redutase em dehidrotestosterona. O DHT vai dar acne, cair o cabelo, entendeu? Mulher, crescer o clitóris, mas tem moléculas que não têm DHT. Sim. Tem moléculas que já são o DHT. Então, você tem que ter um conhecimento, controle do hormônio e conversar com o seu médico. Não precisa usar o ano inteiro, que eu chamo de blasting cruise. Você pode usar naquele momento que você precisa, com acompanhamento, e depois parar. Você faz a síntese proteica, você ativa a chaperona, você ativa a mTOR. Então, quando você usa, você tem que estar pronta dentro de uma rotina para aquilo. Agora você toma e dorme mal, você vai para farra, você vai para... Treina mal. Aí vai tudo virar colateral, né? E tem os medicamentos, a gente sabe, além dos hormônios. Por isso esse balanço é legal de falar. Os hormônios que são derivados de DHT, os hormônios que são derivados de testosterona, e às vezes hormônio que sobe muito estradiol. Tem os medicamentos anti-aromatase, mas se você também tomar muito e abaixar, por exemplo, o anastrozol, que você abaixa muito e tem uma perda no seu resultado, o tamoxifeno já bloqueando. Então, tudo você tem que ter um acompanhamento de uma pessoa que entende, principalmente os médicos que estão nessa parte hormonal, um nutrólogo da vida, um médico esportivo, que vão saber te auxiliar isso. Hormônios derivados de DHT, a gente vê oxandrolona, masteron, esses hormônios assim, testosterona de base, enantato, durateston, mas enantato não tem no convencional, na farmácia, mas a gente fala de tudo porque a realidade é muita gente consumindo no mercado underground, né? Então a gente está aqui para informar. Então toma muito cuidado com os medicamentos, com os hormônios, tudo que você vai fazer perante o seu ciclo, a gente chamando assim, porque ou vai te atrapalhar, você vai tentar mascarar a sua ginecomastia com anastrozol e às vezes você está suprindo o efeito fisiológico que seria do hormônio para o seu ganho de hipertrofia e você não vai ter o resultado que você queria. Ou seja, você está trocando 6 por meia dúzia, não está resolvendo nada e acaba que no final você tira o hormônio, fica insatisfeito e sua ginecomastia aparece depois e você fica traumatizado. Então tudo que a gente está falando aqui é uma forma de informar vocês. Então já segue o doutor aí, o contato dele tá aí embaixo desse vídeo, já aproveita para seguir a gente do podcast também, curte, se inscreve. Doutor, aulas hoje a gente está tendo aqui com você, grátis, gratuito para quem está assistindo aí.
O que você vê hoje no cenário do fisiculturismo como evolução na medicina, que antigamente você pegou, vamos supor, algumas preparações tipo PP Apollo, os meninos, que hoje você fala assim, graças a Deus que mudou, que as coisas evoluíram e hoje você chega no consultório, a pessoa chega pra você e fala, pô, ainda bem que, que evoluiu isso. Por exemplo, a desidratação era muito intensa, né? Usava água destilada, sauna, isso mudou um pouco. A gente não usa mais tanto, né? Você cortava bastante o sal. Hoje você faz sal um tempo, depois você para com o sal. Muitas coisas foram surgindo, evoluindo e melhorando. A suplementação deu um salto, né? Muita coisa que você não falava antigamente, HMB, por exemplo, não se Sim. falava antigamente e não se usava. A própria creatina tinha uma época que foi proibida, né? É. Uma época foi proibida, né? Foi uma loucura isso, né? O que aconteceu? Lá na França, acharam lá os malhadores do leste europeu, estavam entrando na França e eles estavam mortos. E acharam que era creatina. E aí foi um alerta para o mundo todo. Publicaram um trabalho dizendo que quem toma creatina ia parar o rim. Nossa. E aí a turma da educação física e da medicina esportiva resolveram fazer um estudo e descobriram que não. Até que o cara que publicou o estudo que ia parar o rim teve que voltar atrás, né? Rever Hoje tudo, teve né? que rever, porque os parâmetros foram errados. Dali para frente, começou a usar a creatina. 95% da creatina está no músculo, 5% está no cérebro. Então, hoje já se usa a creatina para velhos. É. Melhora a memória. Agora, qual é a dose? Então, o que eu faço? Eu doso a creatina no sangue. Como é que está a sua fabricação endógena? A creatina normal até 150, 200. Então, você faz um exame, está 800, você não pode tomar. Agora, está 40, não, pode tomar à vontade. Então, tudo isso tem que ser estudado e tem que ser colocado. Mas outro assunto que eu acho interessante, jiu-jitsu, tem muitas lesões. Eu sempre ensino para os jovens, encaixou o golpe, bate. Tem cara que não Quer bate. sair, né? Né? Hoje eu peguei um engenheiro e eu consegui fazer um golpe, né? Estava estrangulando ele e ele não queria bater. Eu tive que parar porque ele ia apagar. Entendeu? Então, bate, é melhor, não precisa você ser o, entendeu, super-homem. Bonzão, Se é. você deixou o cara travar, é igual ao fisiculturismo, eu estava falando com você. Você está na mesma academia sempre. Sempre. Você está enjoado e não sabe por quê. Troca, vai para outra academia, outros aparelhos, outros estímulos. Você começa a mexer no seu cérebro, ter outros Algo estímulos. novo, né? Conversa com alguém que treina, que sabe, te dá umas dicas. Senta, conversa. E aí você consegue um resultado melhor, sem perceber pequenas coisas. Hoje em dia, por exemplo, era muito comum epicondilite. Muito. Então, Até hoje tem um pouquinho. é, Mas bem menos, né? mas hoje nós temos já condições de injetar células-tronco no seu epicôndilo. Você tira da sua medula, prepara, injeta e você consegue uma recuperação melhor disso rapidamente. É. A medicina evoluiu, que eu falei, deu um salto. Essa parte que era negada, escrita, quando eu comecei em 90, poucos médicos indicavam. Sim. Hoje, a classe médica já manda, vai lá conversar com ele, vai lá conversar com ele. Então, eu fico grato, né, porque depois de quase 40 anos, essas ideias começam. Você viu evoluindo, né? Agora, é interessante que menos de 10% da população brasileira frequenta as academias. Academia, né? É muito pequeno. É um absurdo. Você chega, a academia tá cheia. Não, mas é pouca gente ainda. As pessoas não têm acesso à academia, né? Então, menos de 10%. O índice de acidente numa academia é menos de 1%. Olha De só, lesão. é um ambiente seguro. Sim. Aqueles que tiveram, você pode ver que é falha humana e não de equipamento. Então, nós temos que começar a divulgar cada vez mais, levar o pessoal da terceira idade para as academias, onde eles podem sentar, fazer seu exercício. O que ainda eu fico chateado, academia, é o celular, né? Sim. O pessoal senta e fica usando o WhatsApp. celular e você quer tentar revezar. É uma triste, dificuldade. né? Mas tem que tirar. Isso aí eu falo com os professores e tal. Viu no celular? Dá uma cobrada. Você que tá na sala trabalhando, fica de olho no aluno. Às vezes esse cara que tá desmotivado
Pega o celular ali, ele perde 2, 3, 4, 5 minutos mexendo no WhatsApp. Mas o que você falou da importância dos exames era um tópico que eu queria falar com você. A importância da gente saber o quanto você precisa e o quanto não também. Às vezes o cara fala assim, minha testosterona tá baixa, mas baixa quanto? Exato. Porque antigamente a gente achava e tomava. Meu estradiol tá alto, vou tomar anastrozol. Mas tá alto quanto? Você não sabe quanto, você não sabe o quanto você precisa, por quanto tempo. Qual a importância desses exames laboratoriais, de ter esses números para um atleta de fisiculturismo, vamos botar assim, ou para um atleta de jiu-jitsu também, para o cara que faz luta, qual a importância do CPK, desses resultados ali, testosterona, por exemplo, como medir isso? É interessante que você tem que vir estudando o paciente, né? A CPK, a creatina fosfoquinase, é um enzima importante para liberar o fósforo da creatina, fosfocreatina, e ele te libera energia. Se você está malhando muito, essa CPK vai para o sangue. Uma CPK no sangue até 300, 400, está tranquilo. Uma CPK acima de 1000, ele vai entrar em overtraining, ele vai ficar cansado, sem energia. É um exame simples, um exame barato. Qualquer médico pode fazer, pode pedir. CPK deu 1000 e pouco, você acredita? Aí é a hora de você parar, descansar. Diminuir um pouco, diminuir 2 dias e você descansar, já volta ao normal. Ela é muito sensível. Se você parar 2 dias, ela já fazer um despenca. Day off, comer bem. E aí você volta, você pode dosar que ela vai estar normal. A CPK ela é sensível, tanto que os atletas de seleção, de times, fazem a CPK antes do treino. Se tiver muito alta, nem treina. Saiu um tempo atrás, Neymar estava com 2.000 de CPK, senhora. Teve que parar. Muito inflamado. Parou 2, 3 dias. Desinflama e o cara melhora. Sim. Entendeu? Então, essa parte de pedir exames é importante. Uma testosterona, 2.000, não, você precisa tomar. Sim. Ela está alta. Né? Agora, uma testo está em 400 e o cara quer ganho de massa, ele não vai ter uma certa dificuldade. Então, você precisa analisar um exame de acordo com cada paciente. Aquilo que ele quer, aquilo que ele está fazendo. E aí você pode otimizar esses resultados. Os resultados dele ali. E aí, vamos falando, então, do cara que quer saúde, assim. O cara que quer saúde, ele vai no seu consultório e eu acredito, igual a gente está sempre batendo em cima dessa tecla, na parte de treinamento, na parte de nutrição e também ver esse lado hormonal do cara. Você acha que esses 3 elementos, que é o que faz uma pessoa ser saudável e ter ao longo prazo uma vida que ele possa desfrutar de momentos com a esposa dele, momentos com a família dele, com os filhos. Então, o que você falaria hoje para uma pessoa que está assistindo a gente e tá desanimada, não está se sentindo disposto, o cara quer melhorar a qualidade de vida dele, qual recado você daria para esse cara ou para essa mulher? Ele precisa entender que tudo que ele tem é reflexo do meio que ele vive. Ele vive no meio ambiente que estressa ele. Qual é a saída de você criar esse estresse? É você fazer esporte, é você se nutrir, é você estudar. Mas eu chupo laranja, não quer dizer que você tenha vitamina C suficiente. Né? Você precisa dosar. Né? Então, por exemplo, eu só queria citar o nome de mais um cara que eu gosto, admiro, chama Jair Gomes. Perfeito. Jair Gomes é strongman, foi o homem mais forte. O Jair Gomes tinha uma época que ele estava comendo muito, nós secamos ele com dieta cetogênica. O Jair tem um estudo interessante que eu cito, porque antigamente você quebrava o braço e o médico não pode malhar. Foi feito um estudo de pessoas que quebravam o braço e ficavam em casa. O outro grupo quebrava o braço e ia malhar. Malhava o outro lado. Quando tirou o gesso, não tinha atrofia. Por quê? Existe uma comunicação interneural. O Jair rompeu o bíceps e teve lesão de ombro. Ele fez a cirurgia, mas continuou malhando. Com o outro braço. Com o outro braço, unilateral. A recuperação dele foi muito mais rápida. Entendeu? Quer dizer, o fato de você estar com um problema quer dizer que você não possa ir à academia. Voltando lá, você tem que pensar futuramente. Antigamente, uma pessoa de 50 anos era muito velho, tá acabadaço, idoso.
hoje a pessoa velha, acima de 90 anos. Então, você tem um grupo de pessoas aí que precisam fazer exercício para se sentir bem. Você vai na academia, você sai de lá, aquela felicidade, você está bem, você está tranquilo para enfrentar o dia. Você ter coragem. Normalmente, a baixa da testosterona te tira coragem de você viver. É um antidepressivo. Então, você precisa entender isso. E quando você está com algum problema, o seu corpo vai reter você em casa para evitar o estresse de todo meio. Quando você fica em casa, é um mau sinal. Sim. Sinal que você está doente. Então, aí você tem que sentar, procurar ajuda para você ter força. Perfeito, perfeito demais. Então, você que está assistindo, está em casa, está insatisfeito, não fica assim. Você tem a opção de botar roupa hoje, botar seu tênis e dar uma caminhada na rua e depois já passar na academia ou ir antes, já vai direto na academia. A gente vê um lado também das pessoas mais velhas, às vezes fica com vergonha de ir na academia, ou você que não tem um físico no padrão ali de academia, cara, a gente que tá lá todo dia jamais vai te julgar por você estar acima do peso ou você tá muito magro. As pessoas que vão julgar são aquelas que nunca conseguiram colocar um físico realmente, que estão felizes com o seu físico, né? E aí elas procuram diminuir outras pessoas. A gente que tá lá como atleta, como profissional da área, vai estar lá para te ajudar. Então, você que precisa de um treinamento, não sabe por onde começar, você tem acesso ao Projeto Sucesso. Embaixo desse vídeo eu vou deixar o link. É só você se inscrever lá, já vai para academia com um treinamento personalizado, com alguma coisa feita para você. Hoje as academias com a superlotação, eu falo, o que você muito vê são treinos do Ctrl+C e Ctrl+V do sistema. Pela demanda. Eu trabalhei muitos anos em academia, eu sei como funciona, eu converso com donos de academia, às vezes eu falo isso, eles ficam putos, mas que a verdade é, cara, a demanda é muito grande. Não que esse treino não seja bom para você, mas se você realmente quer um detalhe no seu físico, quer buscar uma resposta mais rápida, você tem que contratar alguém que vai te olhar, vai te analisar, vai olhar para você, Marcos, é isso, vamos trabalhar isso, você tem um pouquinho a mais disso, você tem menos disso, e vai te ajudar. Então você que quer começar, bota a roupa hoje e vai, sem medo. Ah, eu gosto mais de luta. Luta é um esporte que eu falo, toda criança já tem que começar na luta, porque ela cresce aprendendo os ensinamentos da vida, né? Saber que nem tudo é vitória, saber que perder é aprender, saber respeitar a vez do outro. Então, seu filho coloca, ou vai para natação, ou vai para o jiu-jitsu, principalmente luta, que você aprende isso, a se colocar, vai tomar uma porrada e vai respirar, olhar para frente e falar, eu tenho que treinar mais para fazer. O exemplo foi meu sobrinho no jiu-jitsu, perdeu, foi para casa sem medalha. Falei com ele, tá vendo esse tanto de troféu que eu tenho? Sabe quantas vezes também eu voltei para casa sem troféu? Sem medalha? Várias vezes. E o que eu fiz? No outro dia acordei 5 horas da manhã, botei meu tênis e fui pra esteira, fui treinar. Voltei a fazer tudo que eu fazia até ser campeão. E eu acho que a persistência no exercício é o que te faz também ter essa disposição por anos, porque o primeiro mês vai ser massacrante. Você vai se sentir cansado, o seu trabalho, você vai ter que se organizar, porque você vai ter que levar sua marmita, vai ter que levar seu... Não vai ficar comendo coxinha na rua também toda hora. E ainda mais vocês médicos que têm uma rotina muito conturbada, né, muito ocupado, a organização tem que ser maior ainda, né? Um recado para os médicos de hoje em dia, recém-formado, cara que tá entrando na área hoje, pegando 2 plantão, ficando acordado 2 dias direto. Você, Marcos Dantas, referência na medicina, qual o recado que você tem em dar para os médicos que acabaram de formar aí como profissional, como treinador, um cara que já viveu muito e tem uma história para deixar aí para a galera? Primeiro que às vezes o médico está muito preso à medicina curativa. Procure um pouco sobre medicina integrativa para que você possa ter outra visão médica, onde você possa integrar junto com o fisiculturista, junto com outras áreas que você está, às vezes, prisioneiro daquilo. O cara que faz, por exemplo, radiologia, faz só radiologia. O cara que faz parto, faz só parto. Não.
Ele tem que integrar, ter outras informações. Agora, pratique esporte, mesmo que sejam 3, 4 vezes por semana. Você está em casa, você mora em prédio, sobe e desce escada 20 minutos, já ajuda. Ou você compra uma bike, vai fazer o pedal, arruma um horário e vá fazer exercício, porque seu corpo vai cobrar. Não adianta pensar também, a gente vê os recém-formados pensando na parte boa, no money, falando assim. Então, eles dedicam muita parte dos anos ali, pensando na parte financeira, que não é errado. Eu falo, todo mundo quer, move o mundo, você constrói sua vida com isso. Só que vai chegar 10 anos depois, quem vai ser você? Um cara obeso, indisposto, às vezes brigando muito com a família em casa, morando num lugar legal, mas com uma vida que não é a vida que ele queria realmente. Então, você com a sua experiência, você também já escreveu vários livros, já teve vários atletas, tem uma agenda muito cheia. É possível você pensar na parte financeira, organizar o seu treinamento, organizar o seu dia para fazer isso, porque você trabalha muitas horas no seu dia, o seu dia é ocupado e consegue lutar. É faixa preta, fez muita coisa. Então, é possível fazer, né? Não tem essa de, eu não tenho tempo. Tem como fazer. Lógico que eu abri mão de atender o consultório pela manhã. Eu só atendo terça e quinta pela manhã. Então, eu tiro a manhã só para fazer exercício, escrever os livros, publicar os artigos e fazer, no caso, reciclagem. Então, você pode tentar fazer um horário seu. Tem muitos clientes meus que acordam às 5 horas da manhã e vão treinar. Tem academias que fecham meia-noite. Tem academias que não fecham. 24. Né? 24. Você pode procurar uma academia dessa e ter esse suporte. É aquilo que você falou. A primeira etapa, dos primeiros 10 anos como médico, você está empolgadíssimo. Você quer salvar o mundo, você quer ajudar todo mundo, você quer fazer tudo. Esquece que você existe. Depois de 10 anos, você começa já a ficar, não é bem assim. Vou diminuir o ritmo. Diminuir, começa a pensar no ritmo. E aí, depois de 20 anos, começa a ficar doente. Que vê um infarto, E aí pode ser derrame. tarde demais, né? Pra se Entendeu? cuidar. Então, mas o jovem hoje já está com essa cultura de praticar esporte. É, graças a Deus. Tem um grupo ainda que é barra pesada, ainda pratica pouco esporte. Mas o jovem hoje, graças a Deus, com esse trabalho massificado de academia, da educação física, ele está pensando nisso, entendeu? Nós temos estudos que mostram que a população obesa no país vai crescer mais ou menos 60% a 70% da população brasileira vai ser obesa. E os americanos, em 2030, 90%. Nossa Senhora. Quase todo mundo. A ideia é você tentar mudar agora. E aí você vê um mercado do iFood, por exemplo, não sei nem se pode falar o nome, mas a gente vê um mercado industrial de coisa industrializada, muito acesso a fast food, né? E você vê, às vezes, os adolescentes ou até os mais adultos trocando comida básica, arroz, feijão e carne, por um foodzinho, batata frita, frango frito, e lanche, pizza, direto, né? Eu tive uma história engraçada na academia, uma vez um menino de aproximadamente uns 15 anos, eu descascando uma laranja, ele falou, que é isso aí? Eu falei, pô, laranja, cara. Ele, cadê? Deixa eu ver como é que é. Aí eu falei, não, você nunca chupou uma laranja? Isso é bom. O cara nunca chupou, com 15 anos, nunca tinha chupado uma laranja. Ah, não, porque o meu pai sempre come banana. A fruta é banana. Mas, pô, com 15 anos você não ter chupado uma laranja. Então, às vezes, o mercado, assim, de você ligar e pedir, é mais rápido você fazer um arroz, um feijão. Não é mais rápido. Na ideia dele, Sim. é mais rápido. Então, qual é o problema dessa indústria aí, né? O que esses alimentos podem trazer para essa geração? Igual você falou, 90% nos Estados Unidos, com um hambúrguer a $1, $2, né? Aí é fácil. É porque o filho é um reflexo do pai e da mãe, daquilo que se come em casa. Se o pai não compra fast food, se o pai não compra isso, na casa não tem. Vai ter. Agora, se o pai é mais fácil comprar, fazer, colocar no forno micro-ondas, o filho vai achar que aquele é o certo. Se ele já é criado comendo morango, comendo banana, chupando laranja,
ele vai levar isso para a vida dele, é mais fácil. Mas hoje em dia a nossa cultura de trabalhar e tudo é longe, você tem que usar carro e você fica, entendeu, estressado, os pais optam por coisas mais rápidas, McDonald's ou fast food, Sim. etc. Entendeu? Mas essa cultura nós temos que combater. A nossa briga é essa, temos que combater, porque ali está uma ingesta calórica de ultraprocessados que vem com outros problemas, com alto teor de sódio, alto teor de carboidrato e vai te dar problemas futuros. E tem aqueles problemas também de tipo de gordura. Tem as gorduras, eu não entendo muito, mas tem essas gorduras desse industrializado ou desses food que vão causar, vão trazer um mau benefício para a saúde do cara? Basicamente, nós temos as gorduras saturadas, que são saturadas, não vão transformar em mais nada, e gorduras insaturadas. Quando você usa muito gordura saturada, você pode aumentar colesterol, você pode aumentar triglicerídeos, depósitos. As insaturadas protegem entendeu, a gente de outras doenças, como azeite, ômega 3, Perfeito. entendeu? Então, quando Tem você gorduras boas, né? Tipo é, abacate, castanha. exatamente, você tem que optar por usar alimentos que tenham gorduras boas e evitar de gorduras saturadas que dão mais palatabilidade. Agora vamos gerar um corte bom aqui agora, hein? Fala pra mim, vamos pensar aqui, 3 dos melhores alimentos do mundo e 3 alimentos que não são bons, na sua opinião, na opinião do Marcos Dantas. Começando pelos 3 melhores e vamos falar um porquê rápido, assim, né? No valor nutricional ou de alguma coisa assim. Então, hoje com o Dr. Marcos Dantas aqui, 3 melhores alimentos, na sua opinião. Abacate, que foi dito aí, ovo, um alimento espetacular que te traz várias coisas, né? E deixa eu ver o que mais. Castanha. Castanha. Castanha, que dá óleo, né? Piores alimentos, você vai ficar surpreso, mas vamos lá. Acroleína, bisfenol e caramelo 4. Ih, aí vão ter que explicar o que é isso, hein? Vamos lá explicar devagar. Os 3 piores alimentos. Então vamos lá, você vai na feira, vai comer um pastel de feira. Aquele óleo, se foi usado mais de 3 vezes, ele se transforma em acroleína. A acroleína é cancerígeno. Então, quanto mais você usar frituras fora de casa, batata fritas, etc., você está ingerindo acroleína, Só no óleo velho que tem isso? óleo velho. Óleo velho, aqueles barraquinha que você sabe que tá ali o dia inteiro. Você pode comer uma vez ou outra, mas você não pode isso frequentemente, que ele Sim, é cancerígeno. Caramelo 4 está em algumas bebidas do tipo cola. Todas as bebidas que têm cola têm caramelo 4. Caramelo 4 é cancerígeno. Então, perfeito. eu tenho um genro, por exemplo, que adora tomar cola. Eu já briguei com ele várias vezes. Não quero deixar ele entrar na minha casa porque ele quer levar bebidas à base de cola para dentro da minha casa. É Perfeito. cancerígeno, tanto que a Coca-Cola americana é diferente da nossa Coca-Cola. É? Ela tem um teor menor de caramelo 4 do que a nossa. Eles ameaçaram suspender. E o terceiro bisfenol é o plástico. Quando você usa comida quente, bebida quente num plástico, ele libera bisfenol. É Hum. cancerígeno e é um disruptor endócrino. Tudo isso está no meu último livro, né, sobre as vitaminas. E onde consegue esse livro aí, se a galera quiser? Amazon, Amazon tem? Amazon, Mercado Livre, Livre? você pode colocar o nome ali que vai aparecer vários livros. Perfeito. É aquelas comidas que já vem dentro de umas marmitinhas, você bota no micro-ondas, 5 minutos, quase derrete. Aí você vai comer, tá cheio de Acroleína, caramelo acroleína. 4, bisfenol, são os piores alimentos que você pode comer. Então vamos voltar para os 3 melhores. Os 3 melhores, vamos falar uma gordura, uma proteína e um carboidrato. Gordura. Gordura, seria gordura boa, salmão, tem uma gordura boa, castanha, tem gordura boa, e azeite. Não Azeite. pode faltar azeite. Carboidrato seria o abacate ou qualquer fruta, geralmente tem um É um carboidrato bom. carboidrato bom, né? Batata doce e proteína ovo. Ovo BBB, bom, bonito, barato. A gente brincou aqui com o David. Então, esses alimentos que a gente está falando aqui é para você consumir no seu dia a dia. Você pode. É bom você contratar e consultar um nutricionista
que vai calcular tudo aquilo que você precisa, igual o doutor falou. Não adianta você sair comendo, vou aumentando minhas calorias, mas sem calcular os macros, né? Então, a resistência à insulina vai ficar zoada, a sensibilidade, na verdade, né? E aí, quando você zoa isso, pra mim, você perdeu a mão no off, que a gente chama. O cara tá gordinho, com os braços grandes, aí vai na praia tirar a camisa, e aí não dá certo. Porque aí depois tem que fazer um processo de cutting, tem uma demora de resposta até regular isso tudo. Tem os medicamentos que a galera usa para melhorar a sensibilidade, tipo metformina, e ajuda nisso. Só fazer uma crítica, né? Porque quando a gente fala sobre ciência nutricional, eu gosto muito do recordatório. O que é o recordatório? Você escrever o que você come, o que você gosta. Às vezes você chega num profissional ou pega uma dieta pronta. Só que aquela dieta pronta não é sua. Você Sim. não tem como adaptar, não tem como mudar. Então, quando você pega aquilo que você come, eu posso adaptar a sua alimentação na quantidade de macro e micros. Sim, O ideal é isso, é saber perfeito. aquilo que você come. Para dar um pouco Né? de prazer para a É. pessoa que está comendo. E o outro detalhe, eu tive um caso, né, de um paciente meu que os pais separaram, né? Aí eu perguntei para ele: o que você come pela manhã? Vamos fazer o recordatório aqui. Eu tô com pressa para ir para a escola, eu como hambúrguer. Ah, então tá bom, comeu hambúrguer. Tá. Almoço seu. Não, almoço eu tô com pressa, não tenho tempo. Como hambúrguer. De... À tarde, você vai tomar um café? Não, eu como hambúrguer. Que isso? À noite, Hambúrguer. hambúrguer. O cara comia hambúrguer o dia inteiro, era mais fácil para ele, porque estava sozinho. Botava pão, carne, Pronto. queijo. Eu passei tempos brigando com ele, discutindo com ele, até que ele voltou. Mudou a alimentação. Graças a Deus. O que ele come agora? Pizza. Quê? Pizza o dia inteiro. Pizza? Mas pelo menos eu posso colocar margarita, eu posso colocar portuguesa. Dá uma mexida, Eu né? posso tentar fazer alguma coisa, mas o cara comia hambúrguer o dia inteiro. Esse Essa a realidade de hoje. É senhor hambúrguer. Eu Mais fácil. ele de senhor hambúrguer. Não, mas a galera vai na correria, pega qualquer coisa e vai. E é o que eu falei, a obesidade, ela não acontece do dia pra noite, né? Então as pessoas, elas... veio a pandemia. Todo mundo deu aquela engordada. E aí vai indo. Igual agora, Natal. Depois do Natal eu começo. Aí vem Ano Novo. Depois do Ano Novo eu começo. Aí Carnaval. E o cara vai deixando ir, vai deixando ir. Quando viu, já tá num ponto que fica muito mais difícil. Então, pra você que não tá gostando do seu físico, você se olha e fala, cara, não tenha vergonha. Manda mensagem pro profissional, fala, cara, me ajuda aí, quero começar um projeto. Diariamente eu recebo mensagem assim. Hoje o homem para falar que tá indisposto, não tô bem. Hoje o cara fala, antigamente ninguém falava. Tinha aquele, não vou falar que eu não tô bem, né? Então, as coisas vão mudando. E as pessoas têm que tomar essa ciência de, cara, não tá bem, vai pra cima e muda. Não fica com essa, não, esperar Natal, Ano Novo, Carnaval, porque não tem jeito, né? E hoje, como que tá a agenda do Marcos Braz? Eu sei que é complicado, hein? Tá cheio até março, mas a gente pode fazer encaixe. Aí, ó. Então você que tá precisando de um médico, embaixo desse vídeo já tem aí o nome, o Instagram. Você vai lá no Instagram dele, tem o WhatsApp, tem secretária, tudo para te atender da melhor forma. Seja você obeso, magro, atleta ou não, você atende todo mundo. Sim, de qualquer idade. Eu gosto de acima de 10 anos. Acima de 10 anos. Mais fácil. E hoje a medicina mostrando também que a academia, para esse lado de jovens de 12 anos, não atrapalha no desenvolvimento, se não for aquele treino também de maluco, né? Esse paradigma caiu. Antigamente, os médicos não malham porque o cara não vai crescer. Esse paradigma caiu. Ele pode malhar que ele vai crescer. Top demais. Tem muita coisa que a gente vê na internet e balança a cabeça das pessoas, né? A gente falou sobre o Ozempic, que é um assunto da moda, você já explicou muito bem. A gente vê o lado hormonal, a gente vê também substâncias tipo Tadalafil, por exemplo. A gente viu novos estudos mostrando a eficiência na melhora do cardio da pessoa que é fisiculturista, né? Na melhora do coração ali, por aumentar o fluxo sanguíneo, às vezes desentupir algumas coisas, mas também entender a dosagem que é feita no estudo. O que você tem para falar sobre esse medicamento? O que você sabe, assim,
Para os atletas, não vamos falar para a pessoa comum, vamos falar para o lado do atleta. Ele está sendo usado como vasodilatador, ou seja, ele vai abrir os vasos para levar mais sangue, mais comida para aquele músculo que você está usando. Ele está sendo usado, mas sem um estudo embasado. Eu não gosto dele a longo prazo por causa dos efeitos colaterais dele. O cara vai ficar numa situação complicada. Ele está malhando e vai ter outros problemas. Então, mas os estudos, algumas pessoas, eu prefiro usar outros vasodilatadores. Sim. Eu preciso usar citrulina, arginina, outros vasodilatadores, Mais sem tranquilo, mexer né? com essa parte de enzima, para que você vai promover um efeito geral no corpo. Do corpo inteiro, né? Perfeita colocação. E eu quero saber de você, como que foi o dia de hoje, se você se sentiu à vontade aqui com a gente. Como eu te falei, a gente trocou uma ideia no WhatsApp. Eu falo isso fora das câmeras, eu tenho admiração pelo seu trabalho. E espero que você tenha gostado aqui de dividir esse espaço desse novo projeto, novo médio. Já tem um tempinho que a gente está fazendo esse projeto. Vamos trazer pessoas que você citou aqui, porque já é pessoas citadas também, que tem o legado deles e vai ser legal trazer. Como que foi a sua experiência hoje aqui com a gente? Excelente, gostei muito, porque esse assunto é muito longo, É muita coisa. muita coisa. Só aqui foi citado 3 áreas médicas, falou sobre endócrino, falou sobre nutrologia, falou sobre medicina esportiva, fisiculturismo, academia para o cara frequentar, praticar esporte. Então é muito amplo. É muito. O uso ou não de recursos ergogênicos, eu sempre falo, depende do que a pessoa quer, o resultado que ele quer, a velocidade que ele quer. Porque às vezes a pessoa está malhando o ano inteiro, resultado zero. Ele não sabe por quê. Então ele está frequentando, ele está pagando, ele comprou roupa nova, ele está fazendo a série, Ctrl+V, Ctrl+C, né? Mas ele Tá não tem vendo? ajuda, ele não tem suporte. A academia, ela não vai te dar tudo. Você precisa procurar ajuda. Quando você Exato. procura ajuda, o resultado é outro. Perfeito. E aí você começa a ver estudos científicos. Tem muitos estudos científicos nessa área. Tá? O Paulo Gentil, por exemplo, tem Fera. um canal fera, ele só fala de estudo científico, onde você possa entender um pouco. Perfeito. E é o que você falou, eu sempre falo isso com até os donos de academia. Eu falo, o dono de academia, ele te dá o espaço para você treinar. Tanto que nos Estados Unidos não tem professor em sala. Você tem um espaço para treinar. No Brasil ainda tem uma vantagem. Tem uns instrutores, tem uns estagiários para te ajudar a executar os exercícios ali da melhor forma. Mas se você quer uma coisa diferenciada, um trabalho feito para você vai ter que acertar fora da academia, procurar ou um personal ou uma consultoria online para você, para o cara parar e falar: fulano, é isso que você quer, a gente tem que melhorar isso, como eu já falei aqui para vocês. Então, como o doutor já falou, a academia está ali para te oferecer o equipamento, o espaço e um auxílio no Brasil que você tem uma vantagem ainda. Eu tenho muitos alunos fora, inclusive de Boston, um abraço para vocês que estão assistindo, que lá não tem essa, é tudo consultoria. Então, eu cheguei lá na academia das meninas, então uma foi passando para outra e hoje eu sou o professor da academia só que online, Oh, de interessante. casa, né? É. Então, o brasileiro já chama muita atenção lá, inclusive as meninas. Elas chegam lá, a galera fala, pô, brasileiro tem um corpo já mais, né? Então é um recado para quem está assistindo aí. Então, doutor, muito obrigado por você ter vindo aqui. Mais uma vez falando. Sei que seu dia é corrido. Aqui é uma aula que você deu Bom, gratuita. Eu quero fazer mais episódios com você, trazer mais um amigo para a gente discutir esses assuntos. Como você falou, é muita coisa, é muito assunto, é muita vírgula, os exames em si. Se a gente fizer um episódio só para falar de exame, não vai dar tempo. não vai dar tempo. Explicar cada um, mas eu quero fazer mais esses episódios. Trouxe os fisioterapeutas do Septa aqui, são uns caras referência, trazer mais essa galera da área da saúde e mostrar um pedacinho de cada, né? Então, fica aqui meu próximo convite. Você vai assistir, a gente vai gerar uns cortes aí, certeza que você vai curtir. E
o último recado que você tem para falar para a galera que está assistindo, como o Marcos Dantas, médico, como o Marcos que é o atleta, qual o recado que você tem para passar final para a gente fechar esse episódio? Qualquer arte marcial te dá uma coisa chamada disciplina. Essa disciplina você usa também para academia. Você tira um horário para você e procure ajuda médica, principalmente o médico que faça a medicina preventiva. Mesmo que você tenha se decepcionado com academia, com esporte, procure ajuda. Perfeito. E se você está assistindo com tudo de graça e não se inscreveu ainda, agora é a hora. Pausa o vídeo quando acabar, como você ficar à vontade. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, curte, comenta. O que você achou desse bate-papo com o Marcos André Dantas, doutor referência aqui no Espírito Santo. E muita coisa que eu sei que você anotou aí que você vai usar para sua vida. Deixa aí no seu comentário o que você achou mais legal. Mais uma vez, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. E é isso. Valeu!